Então, VGM, como o próprio nome já diz, ele avalia o volume médio do glóbulo. O glóbulo, quem é? É o eritrócito. Então, VGM, volume globular médio, avalia o tamanho do eritrócito. É basicamente uma média do tamanho das hemácias. E a concentração de hemoglobina globular média, CHGM. Ela vai avaliar aí pra gente, vai dar uma média, ou seja, ela vai pegar toda a hemoglobina que a gente tem e esta hemoglobina ele vai dividir por todos os eritrócitos. Então a gente tem a média de hemoglobina por eritrócito ao longo dessa amostra. Esses dois parâmetros eles são calculados por duas fórmulas. Então o VGM é o hematócrito vezes 10 a sétima dividido pelo número total de eritrócitos. Eu uso essa fórmula, mas existe uma variação dela que é hematócrito vezes 100 pelos dois primeiros números dos eritrócitos. Mas é muito mais complicado de entender. Se você utilizar essa fórmula, ela funciona 100% do tempo. Então, hematócrito vezes 10 a sétima dividido pelo número de eritrócitos. Isso é basicamente a gente está calculando o tamanho médio de cada eritrócito, né? Porque o hematócrito é o volume e você divide o volume total pelo número de células que a gente tem. O CHGM, por outro lado, ele está avaliando a média de hemoglobina. Então a gente pega a hemoglobina total, multiplica por 100, que é um fator, e divide isso pelo hematócrito. Então basicamente estou dividindo toda a hemoglobina que eu tenho pelo volume. E aí eu tenho mais ou menos a concentração média de hemoglobina. O que é importante a gente saber disso? Que isso gera nomes para as anemias, né? Então, quando a gente avalia VGM e CHGM, a gente só vai avaliar em pacientes que são necessariamente anêmicos. Pacientes que não estão anêmicos, eles não têm por que serem avaliados dessa forma. Então, o que acontece quando a gente está avaliando a anemia? A gente vai ter anemias que vão receber sobrenomes. Então, um VGM normal, ele vai dar uma anemia que a gente chama de normocítica, ou seja, está normal. E isso aí faz uma referência para a gente pela possibilidade ou não de regeneração dessa anemia. O que é a regeneração? Regeneração é a resposta da medula frente a esse quadro anêmico. Se a gente olhar ali naquele quadro, eu vou utilizar o mesmo aí, é importante a gente avaliar ele junto, porque é importante a gente saber que o tamanho do eritrócito, ele vai diminuindo conforme ele vai maturando. Então, eritrócitos menores, aí vem a pergunta, né? Por que a gente está avaliando o tamanho do eritrócito? Porque eritrócitos menores são geralmente eritrócitos mais jovens. Então, se a média dos meus eritrócitos é mais jovem, é maior, isso indica que eles são mais jovens. E aí a gente tem essas alterações, esses sobrenomes, né? Ali, voltando para os VGMs, a gente tem a anemia microcítica, por exemplo. Ela é um VGM baixo, então micro, pequeno, né? Então cítico célula, um VGM baixo é uma anemia microcítica e ela está associada a não regeneração. Por quê? Porque quando a anemia é de células pequenas, a gente não tem uma célula que é ainda mais velha. É uma célula que não teve nutriente suficiente para ser formada. Então ela é geralmente menor justamente por isso. Alguns outros quadros podem estar associados à hemólise, mas daí a gente já vai falar isso mais para frente. E VGM alto é anemia macrocítica, ou seja, uma anemia grande. As células são grandes. Células grandes remetem a células jovens, então provavelmente elas sejam regenerativas. A gente pode dizer que existe ou não existe regeneração só pelo VGM ou só pelo CHGM ou associação dos dois? Não, a gente precisa de um outro exame. CHGM. Concentração de hemoglobina globular média. Então, CHGM normal, a gente tem uma anemia normocrômica, CHGM baixo, hipocrômica, e CHGM alto, hipercrômica. Por que crômica? Porque a hemoglobina é o que dá cor para o eritrócito, certo? Então, a hemoglobina é o que confere ao eritrócito essa coloração avermelhada. Se eu tenho uma cor normal, e é isso que ela está avaliando, a intensidade de cor, eu vou dizer o CHGM é normal, e aí a gente chama ela de normocrômica. Se eu tenho uma concentração de hemoglobina baixa, essa anemia é hipocrômica, ou seja, ela tem pouca cor. E se o CHGM é alto, aí eu tenho uma anemia hipercrômica. Mas essa aí tem uma coisa que a gente precisa ressaltar. O que a quantidade de hemoglobina quer dizer? É importante a gente levar em conta a maturação celular para avaliar o VGM e o CHGM. O VGM ali atrás queria dizer tamanho, e tamanho quanto mais jovem, maior.
Ok. Já o CHGM, ele quer dizer concentração de hemoglobina, que é a cor. Então, quanto mais hemoglobina, mais madura. É só a gente lembrar que as células mais maduras, elas são as que vão ter a maior quantidade de hemoglobina. Então, uma célula jovem, ela não é só maior, mas ela tem menos concentração de hemoglobina. Então, anemias hipocrômicas têm uma tendência a serem anemias regenerativas, porque essas células têm menor quantidade de hemoglobina que uma célula adulta ou madura. Uma anemia normocrômica, ela tem a mesma quantidade, então significa que essa célula provavelmente seja uma célula adulta. Então ela não está relacionada à regeneração, não tem liberação de células jovens para circulação. E a anemia hipercrômica, ela existe? Então a anemia hipercrômica, ela teoricamente não existe, ela é um conceito completamente teórico. Ela não existe porque é impossível um eritrócito carregar mais hemoglobina do que cabe dentro dele. Então ele não existe na formação do eritrócito algum momento onde vai ser colocado mais hemoglobina dentro dele. Existe só duas coisas que podem acontecer aí dentro desse processo que vão fazer com que a gente tenha uma falsa impressão de hipercromia. Uma, hemólise. Então, se eu tenho destruição dos eritrócitos, vai ter a impressão de que eu tenho mais hemoglobina para menos eritrócitos. Então a hemólise é um caso de hipercromia. E a outra situação é quando eu tenho uma anemia hemolítica com formação de esferócito. O esferócito é uma célula que a gente vai discutir lá na morfologia celular, mas ele é uma célula menor porque ele sofre a fagocitose parcial, então ela diminui de tamanho. E quando a gente diminui alguma coisa de tamanho, se ele continua com a mesma hemoglobina que ele tinha antes, ela fica mais concentrada.